Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Fio Condutor. Hoje estou muito contente porque tenho aqui o Francisco e vamos falar de parcerias. O Francisco é um jovem que tirou o curso de Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro e que desde 2015 é o responsável, é o líder de uma empresa que é a PIC Advanced. A PIC Advanced é uma empresa que tem a sede no Parque de Ciência e Inovação em Ilhavo, em Aveiro, e que se dedica ao desenvolvimento de circuitos fotónicos integrados para telecomunicações. Sob a liderança do Francisco, a PIC Advanced tem-se destacado no panorama português e internacional na capacidade de estabelecer parcerias estratégicas que impulsionaram a PIC Advanced na área da inovação e da produtividade. É um exemplo notável, é uma parceria que foi feita com a Verizon Ventures, uma empresa americana, que acabou por, em 2020, entrar no capital da PIC com 4 milhões de euros. A experiência de Francisco em criar estas parcerias e mantê-las neste setor da tecnologia, que é muito agressivo, vai-nos oferecer uma perspectiva deste tema muito valioso para nós, que é a força das parcerias e o papel fundamental na promoção e inovação da competitividade. Francisco, a história da PIC é um excelente exemplo de como uma parceria bem construída pode transformar o futuro de uma empresa. Sabemos que a PIC tem várias parcerias em que trabalha com parceiros de diversos países e muito diferentes. Eu gostava de saber um bocadinho como é que é trabalhar com estes parceiros que têm culturas e métodos de trabalho completamente diferentes dos portugueses. Obrigado pela grande introdução, Carlos. Efetivamente, também o percurso da PIC e o percurso da liderança da PIC também só é possível por causa das parcerias que fomos fazendo e de quem nos foi mentoreando ao longo do tempo na parte da gestão. Da parte das parcerias, eu acho que fundamentalmente é impossível fazer, principalmente começar uma startup do zero e não ter uma rede à nossa volta e criar uma rede à nossa volta que não nos distraia daquilo fundamental que nós queremos fazer. Porque uma empresa que comece com uma ideia e neste caso, na área da tecnologia, vai ser muito boa a fazer uma coisa. Mas não tem que ser muito boa a fazer tudo. Tem que saber somar as partes. E então, ao longo deste tempo, nós fomos estabelecendo várias parcerias em vários ramos daquilo que nós queremos fazer, desde o desenvolvimento dos componentes ópticos até à produção dos nossos produtos. E são parcerias, cada uma é diferente. E cada uma tem que ser gerida de uma maneira diferente. Há muita... Ao longo do desenvolvimento do negócio, depois as coisas vão ter que se standardizar um pouco e vamos passar depois também para um ponto de vista de contratual e não contratual. Mas uma parceria é muito mais do que isso. É muito mais que qualquer cláusula que possa estar escrita. É sim alguém que tem alguma coisa que o outro precisa e que queiram os dois ajudar-se mutuamente. Porque se não houver no âmago disso a necessidade dos dois querem ajudar, essa parceria não vai correr bem. Resumindo, sozinhos a gente não consegue fazer as coisas. Nenhum homem é uma ilha. Exatamente, é isso. Eu gosto Exatamente. dessa frase. Mas o que é que torna realmente uma parceria? Qual é a alavanca que torna mesmo uma parceria real e que avançar as coisas? A vontade dos dois querem fazer algo um pelo outro, ok? E depois depende muito do tipo de parceria e da cultura que se quer estabelecer nessa parceria. Pode ser algo simplesmente comercial, em que existe já produto de retalho que se queira comprar e que se pense que é alguma coisa que é off the shelf, da Exato. prateleira, mas mesmo assim depois pode ser um componente que tenha um prazo de entrega muito grande, então vamos ter que estar muito próximos desse fornecedor para garantir que vamos conseguir ter os prazos de entrega que precisamos, ou algo mais estrutural como um componente-chave que vai para o nosso produto final e aí vamos estar-nos a entregar muito do nosso produto a esse parceiro. No fundamento das duas está uma relação que tem que ser o mais cordial possível, inicialmente, e o mais de confiança possível. Porque sem essa confiança de que os outros conseguem fazer por nós, nós nunca nos vamos entregar à parceria e vamos deixar que as coisas corram bem.
temos que saber confiar nos outros. Boa. Uma coisa que nós nunca falámos, como é que a HFA ajudou e ajuda nos sucessos Ok. da PIC? A história da HFA é muito, 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 muito importante e especial para a PIC Advança. Portanto, nós em 2014 fomos fundados, nós conhecemos em 2015, 2016, Exato. e vocês viram logo o potencial que tinham. Que tinham não, que nós tínhamos, porque estávamos a fazer alguma coisa diferente na área das telecomunicações e porque íamos também precisar do vosso conhecimento na área da industrialização, porque nós estávamos a desenhar um produto que poderia não ser Exato. industrializável. E decidiram que nós éramos um bom fit também para o vosso grupo, entramos e nós usamos, no bom sentido de usar, a HFA para aprendermos como é que haveríamos de industrializar o produto, para servir esta casa como também um cartão de visita para os nossos potenciais clientes, para que lhes pudéssemos mostrar, sim, nós temos aqui um produto que estamos a desenvolver, mas também vamos saber como é que o vamos produzir e temos já essa infraestrutura. E depois, ao longo do tempo, em caminhos de inovação que nós vamos traçando juntos, porque a HFA nunca nos disse que não a uma ideia de um produto novo ou de uma tecnologia nova que nós queiramos vir a industrializar. E tem feito um grande esforço, eu tenho reparado nisso, também em tentar acompanhar a tendência da tecnologia dos circuitos ópticos integrados e pensar já em fazer o seu update tecnológico também focado para esses produtos. Por isso, é uma parceria que já leva 10 anos, Exato. ou quase 10 anos, de crescimento mútuo, em que, obviamente, em escala, a PIC Advance cresceu mais do que a HFA, mas que tecnologicamente estamos par a par. Exato. E isso é uma coisa Eu muito ainda boa me para lembro da nós. primeira vez que fui ter com vocês ao Ok, a gente né? chama aos galinheiros, né, Sim. e que era uma sala e estavam 4 pessoas a trabalhar, e foi um desafio, mas eu penso que foi sucesso. Mas como é que se criou esta base de confiança para que as coisas resultem, que as parcerias resultem? Primeiro, a história que tínhamos de contar e aquilo que nós dissemos tecnologicamente, vocês acreditaram. E depois também vocês confiaram em nós, nós tivemos que dar algo de volta, que foi começar a entregar resultados e perceberem que nós exatamente sabíamos aquilo que estávamos a fazer. E com o tempo a avançar e com a vossa confiança de um lado e depois verem os resultados a aparecer do outro, estabelece-se essa parceria. E depois, ao contrário, nós precisamos do vosso conhecimento de industrialização e tecnológico e também depois também começaram a aparecer resultados e começámos a enviar as primeiras peças aos clientes. Pronto, e depois também é uma coisa muito cultural, porque nós temos fornecedores de todo o mundo, ah, temos laços e temos laços muito fortes, por exemplo, com empresas na Ásia, na Coreia, e nós vemos que ah, tomar conta de uma parceria de longa duração, de uma empresa americana, de uma empresa europeia ou de uma empresa asiática é completamente Exato. diferente. Os laços que se têm que criar, a maneira como se pode falar e o, não- o cuidado que tem que se ter com aquilo que se diz desde o início, com aquilo que se promete, é diferente. E depois, o compromisso cultural deles e das diferentes regiões também é diferente. Por Exato. isso não há um textbook A de parcerias, mas sim o bom senso e de percebermos como é que nos podemos interligar todos para todos ficarmos a ganhar. a tecnologia pode ligar as empresas, mas depois as pessoas e a cultura é Sem muito dúvida, importante. sem Mas na dúvida. tua experiência, o que é mais difícil? É criar esta relação, montar, vá lá, ou depois mantê-la? Ou seja, esta parceria, o que é difícil? É, ok, a gente faz uma parceria, é fácil, não sei se é, mas depois como é que se mantém isso? Posso dizer as tuas? Claro. Porque é assim, a primeira entrega é efetivamente mais difícil. Porque será que vai correr bem? Será que não vai Exato. correr bem? Temos aqui várias opções. Qual é que vamos decidir? Podemos fazer um pequeno teste, mas depois também não conseguimos ver a larga escala. E efetivamente é difícil entregarmos a primeira vez e percebermos que são os parceiros certos. Mas manter uma relação de confiança também é complicado. Porquê? Porque as empresas são tecnologia, mas também são pessoas. Exato. Fundamentalmente pessoa. E as relações entre as pessoas acabam por ter altos e baixos, acabam por se desgastar, acabam por voltar a criar novos pilares. Os interesses das pessoas e as pessoas também mudam ao longo destes 10 anos. Eu mudei ao longo destes 10 anos, o Alves está na mesma, Não, mudei muito. mas eu mudei ao longo destes 10 anos. E obviamente
eh, as organizações, o interesse também tem que se ir mudando. Mas eu acho que, como em todas as relações interpessoais, desde que haja gostos comuns e interesses comuns de base fundamentais, essas parcerias Exato. conseguem se Exato. manter. E como é que se equilibra uma relação entre uma empresa que está a começar, uma startup, e uma empresa mais consolidada, que tiveste esta experiência também Sim. connosco, mas também com outras empresas que já estavam no mercado há bastante tempo e começaste a ter relações com eles? Respeito de parte a parte. Porque, de um lado, nós mais pequenos íamos chegar a empresas maiores, tinham uma estrutura e, como é óbvio, respeitávamos, porque já tinham provas dadas, já tinham os processos, já tinham tudo, e percebemos que são barcos muito grandes e que se calhar demoram muito tempo a virar-se, mas do outro lado, se também nos respeitarem e perceberem a tecnologia que estão a fazer é única no mundo e que tem aqui conhecimento diferencial que vai trazer também valor à outra parte. E a agilidade. A Sim, agilidade de uma empresa pequena pode ser muito importante também para uma empresa grande, porque vai-se conseguir adaptar aos processos da empresa grande e vai também permitir, se a empresa grande estiver com os olhos abertos, tentar aprender com essa agilidade e ter saudades de como é que era no início, porque claro, claro, claro. todos fomos pequeninos e ágeis no início e, obviamente, eu entendo perfeitamente que com o crescimento das empresas os processos têm que ser montados e, e as decisões podem demorar mais tempo a ser tomadas e são mais consequentes. Mas se houver respeito de parte a parte e aqui interação mútua, tenho a certeza que, pronto, que não há problemas nas dimensões. Claro. Mas quando estás a selecionar um parceiro, diz-me aí 2 ou 3 pontos que tu achas que são chave para que as coisas tenham sucesso. Uh, o fundamental é tecnológico. Tem que saber fazer, tem que ter um processo científico bom e tem que querer fazer. E depois uh, têm que estar na parte da investigação e desenvolvimento e também um pouco na parte da instituição, mas maioritariamente no R&D, tem que estar nisto, não obrigatoriamente só pelo dinheiro, mas pelo end goal de tornar uma coisa diferente, de fazer Uhum. uma coisa diferente. Porque se nós tivermos só serviços, vão ser contratos, Uhum. projetos de 6 meses, um ano, nós pagamos, temos a pagar, temos uma coisa no fim, É pode mais ou uma não ser com a relação especificação. cliente-fornecedor e não de parceria, né, nesse caso. Isso, exatamente. E nós queremos que estejam com a nossa visão e que nós também agarremos alguma das coisas que eles têm da visão. Por isso, é maioritariamente isso. Diferencial e não ser puramente económico. E dá-me como quando nestas relações, especialmente com parceiros de outros países, como é que se balança como é que se cria um equilíbrio entre os diferentes métodos de trabalho, o ritmo diferente de algumas empresas com outras, como é que se ultrapassa isso? Eh, Mais uma vez, com respeito de parte a parte, Pois, é sempre mas acima de tudo, é perceber os choques culturais e perceber que as pessoas eh, têm valores culturais diferentes em diferentes partes do mundo. Por exemplo, eu percebi em algumas viagens à Ásia que eu fiz que se eu tivesse ido sozinho, não tivesse ido com o professor Teixeira, que é uma pessoa mais sénior, eu não tinha sido levado a sério. E eu não levei isso a peito. desantinejo. Exatamente. Exatamente, mas eu não vou levar isso a peito porque é uma coisa cultural, eles terem que ter sempre alguém do mesmo grau de senioridade para falarem, enquanto que aqui na Europa ou nos Estados Unidos não houve esses Exato, problemas. exato. Nunca houve esses problemas. Claro que dá sempre outro conforto ter pessoas séniores por trás, mas nunca houve obrigatoriamente esses choques culturais. Entre outras coisas, os processos de qualidade das empresas asiáticas ainda são muito, muito à base de papel. São otimizados, mas ainda são muito à base de papel, não querem tanta industrialização. Isso deixava-nos um pouco nervosos porque eram dezenas de milhares de peças que estávamos a fazer e os registros que eles tinham, embora bem organizados, fosse tudo muito em papel. E tínhamos que perceber, tínhamos que lhes tentar vender a ideia de que nós queríamos coisas mais Diferente. digitais, diferentes, mas ao longo destes 10 anos devo dizer que os processos digitalizaram-se aqueles que nós precisávamos mesmo e que hoje em dia, com os nossos principais parceiros, há uma conversa de igual para igual, independentemente da idade ou do nível de senioridade.
Nestes 10 anos, de certeza que houve momentos em que pensaste ou disseste: "Epá, a parceria não está a trabalhar, não está a funcionar como eu queria". Como é que se supera isso? Como é que se ultrapassa? Isso aconteceu muitas vezes, continua a acontecer e tenho a certeza que vai continuar a acontecer. Ah, hum, a- Acima de tudo, um disclaimer. Mesmo nas nossas relações interpessoais de amizade e com amigos, nós sentimos às vezes que estamos mais alinhados com um amigo ou com um parceiro do que noutros dias. Pronto. E isso é normal de acontecer. Agora, numa relação entre empresas é mais tangível, porquê? Porque entre amigos temos os gostos em comum, e os objetivos em comum, mas entre empresas há coisas tangíveis de prazos e de coisas entregáveis que às vezes nós fechamos os olhos e não tentamos perceber o outro lado para perceber as dificuldades que eles também estão a passar. Ah, Acima de tudo, se nós acreditamos na parceria com muito diálogo Uhum. e tentarmos pôr na posição dos outros, primeiro, perceber porque é que não está a correr tão bem, porque é que não estão a entregar como queremos ou porque é que as coisas não estão alinhadas, e depois fazer com que o outro lado também perceba a nossa urgência e perceba qual é que é a nossa posição e aquilo que nós estamos a sentir. E dialogarmos. Às vezes corre bem, outras vezes ainda dá para dar mais chatices, Exato. uh, mas das parcerias fundamentais que nós estabelecemos desde o início, até agora ainda estão todas em andamento. Graças a ti também, com aquele Uh, poder. e muito da minha aprendizagem Exato, pessoal exato, exato. que também tive que fazer, sim. E como é que se protege a identidade de uma pequena empresa, que foi no início, quando se está a trabalhar com grande, sem perder o foco na colaboração? Isso vai mesmo da liderança da empresa, mas acho que é muito fácil disso acontecer, porque essa empresa pequenina, se existe e que está a sobreviver, porque no início estamos só a sobreviver Exato. e a lutar com todos os instintos que temos, é porque tem mesmo um carácter muito forte e tem uma identidade muito forte. E é muito difícil que se venda aos valores de uma empresa grande e que se tente alinhar demasiado com os valores de uma empresa grande, porque essas empresas pequeninas que estão tanto nessa sobrevivência estão sempre a ver diferenças e estão sempre a tentar distanciar-se dessas diferenças para tentarem diferenciar-se e serem elas próprias, que terem a sua Estava própria aqui a identidade. imaginar que tu és surfista, quando estás em cima da prancha, é mais ou menos como estar à frente de uma empresa. Oh, Alves, Em eu cima caio da muitas vezes onda, no sempre surf. no topo Eu da caio muitas tecnologia. vezes no surf. Acho que não foi uma boa analogia. A Pique não cresceu sozinha, faz parte do ecossistema, né? Sim. E como é que se cria essas relações dentro do ecossistema eh, para que as coisas funcionem? Se percebemos aquilo em que somos bons e dar aquilo que somos bons ao ecossistema e à nossa comunidade e agir, porque conforme a empresa cresce, percebe que também tem aqui um carácter social com o seu meio envolvente. A Peak Advanced é uma empresa global, com a maior parte das coisas que faz é para exportação, mas que se preocupa também com as pessoas que têm à sua volta e com a comunidade que tem à sua volta. Por isso, dentro desse ecossistema, as coisas também vão variando com o tempo, percebemos aquilo que nós podemos dar e tentamos tirar ao máximo partido do que o ecossistema nos pode dar. É isso que a biologia nos ensina. As plantas tentam tirar ao máximo da luz que Exato. têm à volta, dos nutrientes que têm no solo, das outras árvores que estão mais próximas, e é isso que nós também devemos fazer, porque a palavra é a mesma, ecossistema, Exatamente. E biologia ou não. com o sucesso que a Pique tem, tu vês o teu modelo pode ser passado para outras empresas, também tecnológicas, no caso? Eu vou só fazer aqui um ponto de honra que é. Já se falou várias vezes do sucesso Claro, é deste uma podcast. provocação. E o sucesso não é medido de maneiras muito diferentes. Eu reconheço que muitos dos objetivos que nós tínhamos no início foram atingidos, mas nós agora temos objetivos muito Claro, maiores. claro. Então, na minha cabeça, nós não temos tanto Mas sucesso quanto já esse. tem 10 anos, o primeiro objetivo já Sem está dúvida, cumprido, sem porque dúvida. continua aí. Mas nós queremos sempre mais, por isso, na minha cabeça, maioritariamente temos as coisas que passamos, as coisas que construímos, mas os problemas que vêm para a frente para conseguirmos Claro, claro, claro. os próximos grandes objetivos. E a pergunta? A pergunta é que se o teu modelo de Ah, trabalho, de negócio, pode ser passado para outras empresas. Adaptando, claro, não pode ser uma eu copy-paste. sinceramente espero que ninguém. Porquê? Porque quem vier tem que fazer melhor do que nós fizemos Exato. e tem que fazer à sua maneira. Se alguém vir a maneira como nós estamos a fazer,
da diversificação tecnológica com vários pilares, de tentar atacar mercados com os circuitos ópticos integrados e tentando ao mesmo tempo criar uma perfeita simbiose entre a eletrónica, o encapsulamento, o próprio desenho do chip e virem que é um modelo que é viável. Não me importa, mas que façam diferente, porque a PIC 2.0 não vai ter tanta piada como a PIC 1.0 Claro. e que as pessoas devem fazer à maneira deles, sim. Eu sei que um parceiro importante, ou uns parceiros importantes nesta relação é também as universidades. Como é que encaras as relações com as universidades? O que é que elas podem fazer melhor para ajudar as empresas? Muito, muito importantes as universidades. Grande parte da nossa massa humana vem da Universidade de Aveiro, mas nós também nos preocupamos em nos aproximarmos. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta muito do método científico, que sempre se preocupou em instaurar também o método científico dentro da empresa, e que toda a investigação que faça siga esse método. Mas, de um ponto de vista de parceria, nós tentamos colher aquilo que eles dão, que são as pessoas formadas, mas também tentamos fazer parte da formação dessas pessoas. Temos parcerias em diversas unidades curriculares, estágios de verão, ok? Está o verão a chegar, por isso espero que venha muita gente a estagiar para a PIC, mestrados e mesmo ao nível do doutoramento. O que é que as universidades têm que fazer diferente? Auscultar mais a indústria e as alterações que ela está a ter e tentarem procurar quais é que são as nossas necessidades mesmo. Já houve alguns esforços em relação a isso. Uma coisa que eu acho que deveria haver mais é cursos na área da fotónica, telecomunicações para a fotónica. A Holanda tem muito. A Alemanha tem muito, só falando aqui na Europa. A própria Espanha, que está aqui ao nosso lado agora com o problema de resiliência deles, criaram várias cátedras na área da fotónica e nós vamos estando aqui na parte da fotónica embebido nos cursos de Engenharia Física. Comunicações ópticas é uma cadeira que aparece no final do curso de telecomunicações e era importante para nós dar aqui mais esse tipo de conhecimentos. E depois, uma batalha que eu tenho, e tenho vindo a dizer publicamente em vários fóruns onde estão os poderes de decisão, que é empresas tecnológicas e deep tech só aparecem onde há muito conhecimento. E esse muito conhecimento está acumulado em grupos de investigação e em professores universitários. E devia-se dar uma bonificação, dar prémio a professores universitários que decidem começar uma empresa e que decidem ir para o meio empresarial, sair do seu conforto académico e começar startups, dinamizar. E, infelizmente, a experiência que eu vi, não só, não vou dizer da PIC, mas de outras também, existe muita cultura de receio de sair da parte académica, de não ser bem visto pelos colegas, de não haver o apoio completo por parte das universidades. Porque eles também querem proteger o seu conhecimento, querem proteger a massa crítica dos professores que têm, mas que não estão a entregar à comunidade. Por isso, é uma coisa que eu tenho vindo a dizer várias vezes: pense-se no modelo em que os professores sejam bonificados por tentar criar empresas, porque isso aí só vai criar mais necessidades para as universidades criarem mais massa crítica e cria-se uma bola de neve muito positiva. Eu tenho uma experiência que as universidades têm cada vez mais dificuldade em atrair alunos para a área do hardware, da área da eletrónica. Isto também deve-se um bocadinho às escolas secundárias, onde a eletrónica não é uma cadeira a ser estudada, e por isso nós temos também vindo a falar com as universidades que temos que ir um bocadinho atrás às escolas e fomentar isso, porque os miúdos não vão à eletrónica assim diretamente. Eu entrei para o curso de Eletrónica e Telecomunicações sem saber resolver um circuito elétrico. Pois. Aprende-se um bocadinho a lei de Ohm no secundário, E mas pouco mais. E porquê é que eu fui para a Eletrónica? Primeiro porque não queria ir para a Medicina, um bocadinho grito rebelde, e depois porque eu queria mesmo saber como é que um computador funcionava por dentro e queria ir mesmo ao limite. Pronto, aprender um bocadinho a programar, mas eu fui sem bases para um curso de Eletrónica e isso torna o curso mais difícil e faz com que ele tenha uma taxa de existência maior. E mesmo a parte das telecomunicações ópticas, que foi aquilo em que eu teria o mestrado e tudo mais,
Eu escolhi essa área no quinto ano quase sem saber o que era. Pois, porque Pronto, por isso é preciso mais formação de base e tudo mais, mas isso não é sobre parcerias. Hoje estamos aqui exatamente, sobre estamos a falar de parcerias, partilha. Mas há por isso bocadinho tu falaste de falemos uma disso. coisa que foi que a universidade, por vezes, tem receio em partilhar o conhecimento. Mas como é que se partilha este conhecimento, este know-how tecnológico de uma forma segura e Não, também não, produtiva em não é simultâneo? obrigatoriamente partilhar o conhecimento, porque isso eles fazem e fazem de uma maneira aberta, mas partilhar os recursos e a massa crítica que eles têm, que são os professores e se calhar alguma infraestrutura que têm. Isso aí eu acho que têm algum problema e não estão ágeis o suficiente para criar um modelo que Uhum. diga: meus amigos, se querem fazer uma empresa, é XXX, YYY. É sempre uma coisa diferente e consoante a área, e depois vamos vendo, até que já não há. A empresa já tem uma dimensão que já é mais difícil negociar Exato. esses acordos. Porque as universidades, elas são fonte de conhecimento e de partilha de conhecimento, mas se calhar não são de partilha dos recursos e de todas as ideias. E porque é que querem proteger? Querem elas próprias criar mais e mais conhecimento e riqueza? Não tenho a Sim. certeza. Mas como é que a PIC partilha o conhecimento de forma segura? A PIC Ah, partilha o conhecimento de forma segura sempre que pode. Nós publicamos em em conferências. conferências e revistas. Ainda agora no início de julho, a semana passada tivemos numa conferência em Cardiff. Início de julho vamos a outra a Barcelona. Uh, e também tentamos disseminar ao máximo e partilhamos ao máximo com os alunos que nós recebemos. Mas de todas as maneiras, há coisas que temos que manter para nós Claro, próprios, claro, claro. porque há coisas que representam valor e há valor que nós queremos manter, mas uma empresa também é Exato. isso. Mas quais são os maiores medos e bloqueios que impedem esse tipo de partilha? É o segredo, entre aspas, como se costuma Sim, dizer. há coisas que nós mesmo internamente discutimos. Isto é artigo, não é artigo? Isto vai ser inicialmente uma patente ou não é uma patente? E se for material de patente, alguém vai conseguir dar a volta facilmente? Mesmo se acharmos que sim, nós tendemos sempre a deixar para trade secret, porque nós temos medo, mesmo pronto, desde o início, de ser copiados e de alguém vir e nos copiar a tecnologia. Nós, neste momento, já não somos uma empresa que seja só monoproduto ou monotecnologia e já estamos diversificados ao ponto de ter conhecimento específico num produto, mas também de plataforma, o que nos dá dá algumas mais-valias, mas mesmo assim todas as empresas são Claro, frágeis. mas achas que em Portugal há um excesso desta cultura de segredo? Acho que em todo lado há essa. Mas é por falta de confiança entre os pares ou achas que há mais qualquer coisa? Ah, eu acho que é mesmo sentido de proteção do bebê, Exato, ok? De protecionismo e de sobrevivência. exato. Mas achas que costuma-se dizer que o segredo é alma de negócio? Ou é o negócio que é alma de segredo? Não, o segredo não pode ser alma do negócio, porque eu já vi muitas coisas, muitas ideias muito boas, que não viraram negócio porque eles não souberam fazer negócio. Exato. Um negócio é ter um segredo, talvez, É. ou podem até publicá-lo, mas serem engenhosos a fazerem-no. Mas um negócio é efetivamente as parcerias, o estabelecer uma boa rede de marketing para conseguir vender um produto, Uhum. porque é identificação da necessidade, uh, perceber como é que vamos endereçar essa necessidade e como é que vamos endereçar o mercado, mas acima de tudo são trocas comerciais. Por isso, os segredos, eu nunca vi um segredo a trocar valor com outro segredo. Olha, e em Portugal fala-se muito em burocracia. Como é que foi a tua experiência nesta área tecnológica e a burocracia? Porque há diferentes níveis de maturidade nas empresas. Uh, o Alves sabe que eu tenho alergia ao papel, Sim. ok? Na minha secretária quase não há papéis. Eu reconheço que haja coisas que têm que ser por causa dos processos que exigem, por causa de haver traços do que está por trás e de provas, algumas coisas têm que ficar em papel. Mas nós tentamos sempre ser o mais digitais possíveis e tentar simplificar ao máximo os processos de aprovação e tentar não ter papel. Porque a mim faz-me muita confusão eu ter que, para fazer uma coisa, eh, eh, ter que fotocopiar três cópias,
rubricar 30 páginas, ir a um advogado, depois cada uma dessas cópias vai no correio para um parceiro. Não consigo. Três assinaturas digitais no mesmo documento, Sim, com cartão de sim, cidadão. não gosto. Tento simplificar ao máximo, respeito quando é obrigatório, e eu, por causa disso, sempre sou mesmo muito mau com papéis, e sempre que tenho que o fazer, estresso porque tenho que ser muito minucioso para perceber se não estou a fazer porcaria, porque não está dentro de mim Exato. seguir a burocracia. É. E não há burocracia, sim há simplificação, sem perder o propósito que ela tem que ter, que é uma firma entre duas pessoas, mas acima de tudo um contrato é eu chegar ao pé do Carlos e dizer vamos fazer isto com isto, isto e isto, e se o Carlos concordar, Exato, e está combinado. Entre claro que nós. depois tem que haver algum... Depois temos que passar para os nossos Exato. sócios, que têm que estar prescritos. Exatamente, depois tem que haver, mas acima de tudo os contratos que sempre correm possível. bem são aqueles que são feitos cara a cara Ok. e concordados juntos. Falámos há bocadinho da relação da HFA com a PIC e percebi que a HFA foi um catalisador para a PIC, mas eu acredito não, tenho a certeza que existem muitas empresas que têm receio de fazer parcerias. Mas acho que na tua experiência as parcerias são uma vantagem competitiva real ou é um risco que só funciona em alguns determinados casos? Não, de todo que nenhuma empresa, principalmente se está a começar, consegue sobreviver se não souber fazer parcerias. Mas o que é que impede uma empresa criar parcerias? Procurar parcerias mais estruturadas? Porque às vezes, já há bocado falaste, há ideias fantásticas, não vão para a frente porque eles não conseguem. Porque é que essas coisas falham? Mas isso aí já vem um bocado da própria cultura que as pessoas estão a ter, porque quem vai para isto não pode ter medo. Tem que saber proteger-se, mas não pode ter medo. E não pode ter medo de se entregar. Também é um bocadinho de salto de fé, mas é importante. Porque é que as pessoas o têm? Às vezes agarram-se demasiado à ideia. E agarram-se demasiado àquilo que estão a fazer, é demasiado o seu bebé. E têm medo de o dar. E o produto nunca está pronto. Há sempre algo mais que tem que ser melhorado. E não conseguem ouvir alguém que lhes diga, tá bom, vamos para o mercado. Depois acaba-se o dinheiro. Ou não estabeleceram uma parceria a tempo, ou os clientes perderam um bocado a paciência porque já aquilo que tinham prometido no Proof of Concept já está demasiado evoluído. Exato. O que é que faz essas pessoas terem isso? É serem, não é acreditarem demasiado, é serem demasiado perfeccionistas. Eu acho que há muito isso, que é isto nunca vai estar bom. E como é que isso se combate? Essas pessoas que querem fazer parcerias dizer, ok, isto está bom, por favor, ouve-me e vamos só tentar assim. Não tenhas medo. E perceber com casos que já aconteceram, olha, estes tipos aqui estavam só neste grau de maturidade e conseguiram provar isto, isto e isto. E a seguir vamos ao próximo. E não é dizer, a chegar ao pé de uma pessoa dessas e dizer, isto está fechado, nem penses, já não vais melhorar isso, vamos para o mercado. Mas é assim, vamos tentar com isto e pensa já no próximo passo. Mas olha uma coisa, eu às vezes parece-me que há ideias que são fantásticas, só que os miúdos, pronto, não digo miúdos porque estão na necessidade ou acabaram de sair, têm aquela noção de que temos todos ser empreendedores, todos temos que criar empresas. E depois há ideias fantásticas que se fossem bater à porta de uma empresa e dissessem, olha, vamos criar aqui um centro de custo e vocês vão me ajudar. Sim. Se calhar tinham muito mais rapidamente chegar ao mercado do que sozinhos tentar fazer as coisas. É mais arriscado partilhar isto ou arriscar sozinho? Posso dizer que já é um bocadinho geracional e que hoje em dia... Estás-me a chamar velho, é? Não. Eu estou-me a chamar velho. Então estás geracional. Não, porque eu percebo exatamente a pergunta que está a fazer. Eu acho que não tinha problema quando eu comecei, de ter a simplicidade de dizer gostava de experimentar isto, alguém me dá um bocadinho de dinheiro e ir a uma empresa e depois tentar incorporar. Hoje em dia, muitas das pessoas querem tudo demasiado rápido. Não. E acham que vão ter a fama mais rápido se fizerem sozinhos. Mas quem está com isto para louros próprios não vai muito longe, é a experiência que eu tenho, e lá está, quem está para isto para fazer sozinho não vai à procura das parcerias e está cego do verdadeiro potencial da sua ideia e daquilo que pode atingir se tiver mais pessoas a ajudar. Se for para fazer um repto de alguém tecnológico que está
tentar começar um negócio é vejam o que é que está nos livros básicos de gestão, que vos vai dizer testem primeiro a vossa ideia. E essa ideia só é testada se chegarem ao pé de potenciais parceiros, clientes ou fornecedores e explicarem-na. Eu não estou a criticar quem faz isso. Eu também, quando acabei a universidade, achava que ia mudar o mundo. Depois é que E percebi. não mudou? Mudei, mas primeiro tenho que mudar eu, depois é que consigo Ok. mudar o mundo. Mas olha, há bocadinho falámos em o que é o sucesso de uma parceria. Quando é que nós percebemos que o sucesso da parceria não funciona e temos que acabar, ou já não faz sentido continuar? Eu sei que tu nunca tiveste nenhuma parceria que tivesse sido cortada, Já tive altos e baixos, mas altos mas e baixos todos temos, mas a tangibilidade, aí é mesmo os empresários procuram resultados. sim, claro, Querem isso que se cria a parcerias, empresa, exatamente. mas que querem resultados. E se os resultados não tiverem a ser como estão à espera e depois veem que o outro parceiro também já anda à procura de resultados com outros, Pois, também sentem que se calhar claro, só sou mais um. claro. Também temos que nutrir isto quase de um ponto de vista de conseguir os objetivos que queremos, uh, de ambas as partes, e fazer como se fosse sempre o primeiro dia. Nunca ter nada como garantido. De parte Claro. a parte. Exato. E o que é que tu dirias então àquelas pessoas que dizem mais vale sozinho? Achas que Estão mal acompanhados. estão mal acompanhados, né? Realmente. Porque... É melhor não depender de ninguém, não? Não, mas ok, eu percebo a pergunta, mas eu acho que no mundo real isso é impossível de Pois, acontecer uh, com algum sucesso, porque se nós estamos a tentar criar alguma coisa que é muito boa numa coisa específica, é impossível sermos bons em tudo o resto. Vou dar um caso mesmo básico, que é, eu estou a começar uma empresa, e eu fiz a empresa na hora e tudo mais. Estou a fazer um determinado chip. Não preciso ir contar a um contabilista que perceba o que é a minha empresa. Eu não sou contabilista certificado e tenho que ter a primeira parceria que nós vamos ter é um bom contabilista que perceba o negócio e que classifique as despesas da melhor maneira possível para a empresa. exato. E que nos dê os melhores conselhos possíveis de como é que vamos ter projetos ou ir buscar dinheiro do RD. E depois são os advogados, também é preciso uma parte legal. E depois são os parceiros tecnológicos. Mas mesmo que não se tenha parceiros tecnológicos para fazer uma coisa, contabilista certificado em engenheiro de telecomunicações Não é? não Não dá. não corre bem. E não nos podemos esquecer que temos que dizer alguém que tem que nos dizer que nós temos um sócio que nós nunca falamos, que é o Estado, e que é preciso saber trabalhar com ele, lidar com ele. Claro, E cumprir as obrigações que tem. exatamente. E o contabilista vai-nos explicar esse sócio invisível. Exatamente. Pronto, mas eu acho mesmo que no mundo real não há ninguém que ache de uma maneira sã que vai conseguir fazer tudo sozinho. Porque o mundo vai-lhe provar o contrário. Claro, claro. Mas olha, estamos a acabar porque o tempo voa, como se costuma dizer. Claro. Uma mensagem final para aquelas empresas que estão na dúvida de entre ir sozinha ou ir à procura de uma parceria, o que é que tu lhe dirias? Juntos vão chegar mais longe e mais rápido. E as empresas tecnológicas têm que ser o mais rápidas e o mais avançadas possíveis. Sozinhos podem lá chegar, mas se tiverem as parcerias certas e se procurarem ao máximo, bons contratos de fornecimento ou de desenvolvimento tecnológico vão ser um todo muito maior do que só algumas das pequenas partes. Uma frase, juntos somos mais fortes. É isso. Sem dúvida. Ok, obrigado Francisco por ter estado connosco Obrigado, hoje, Tom. obrigado por estarem a ouvir.